todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Empresários Amigos, tá? É um projeto que nasceu de um grupo de empresários nesse período de pandemia e com o objetivo de ajudar a outros empresários, formou esse projeto, tá? O projeto ele tem por objetivo estar ajudando a empresários que estão passando por dificuldades também e precisam de uma certa orientação. Então, nós trazemos alguns empresários que também são consultores e que podem estar passando essa experiência dele para vocês, tá? Sintam-se à vontade a fazer perguntas, as perguntas podem ser feitas no chat e a gente vai estar direcionando aos expositores, tá bom? Hoje nós vamos ter o Flávio Mendonça falando sobre estratégias de vendas, nós vamos ter o Henrique Knert falando sobre a parte tributária, como você pode utilizar a área tributária para prospectar recursos para você e ajudar no seu fluxo de caixa. E vamos ter Marcelo Barros, que é um advogado, que fala sobre contratos, tá? Então, sejam muito bem-vindos mesmo, e vamos começar a nossa palestra trazendo o nosso amigo e empresário também, Flávio, para começar a nossa palestra. Flávio, a bola está contigo. Bom dia, obrigado, Felipe. Estão me escutando? Beleza. Vou compartilhar uma tela aqui que eu preparei com base na minha vivência, na minha experiência, para trazer algumas dicas e orientações a respeito do tema perseverança, motor dos negócios, planejamento, os olhos. A gente precisa observar bem a natureza para entender. Um segundo só que eu estou tentando aqui tirar o negócio da frente da tela. A gente precisa entender a natureza para a gente conter um pouco nossa ansiedade. Aí eu pus aqui, ó, a gravidade é uma força fraca, mas vence sempre, porque é perseverante. Eu botei esse perseverante entre aspas, porque, na verdade, ela não é perseverante, ela é constante, né? Então, a força da gravidade em si, ela não é forte, mas ela, por ser constante, ela termina vencendo. Se você abrir o braço e ficar com ele estendido, você vai ver que, com o tempo, a gravidade vai vencer a resistência muscular e a tendência é você perder para a gravidade. Então, assim funciona a perseverança. Na natureza, eu trouxe outro exemplo aqui. Da semente à árvore, ou seja, desse processo entre colocar a semente e desenvolver a árvore, ou do fruto até a semente, tudo é perseverança. Você observa que a natureza propõe um tempo para que as coisas se deem. Então, para vencer, é preciso respeitar o tempo da natureza. Tudo que a gente faz se refere a essa questão. Por exemplo, todo projeto nosso, quando a gente investe, a gente tem que pensar como se fosse uma semente, que daí a gente planta com todo zelo, vai cuidando do crescimento desse projeto, passo a passo, até ele se tornar robusto, forte, estável. Então, assim como eu citei acima sobre a questão da árvore, é da mesma forma que a gente tem que fazer com um projeto. Então, compreendendo isso, a vitória é certa, é garantida. Causa e efeito, lei que rege as atitudes. Trabalho, planejamento, perseverança igual a vitória. Então, a gente tem que entender o seguinte: o universo ele tem uma coerência, ele tem uma lógica. Tudo que você planta, você colhe. Então, é causa e efeito. Não pode existir uma ação correta para gerar um efeito diferente, um efeito incorreto. A única diferença é que, para cada projeto, o tempo pode ser mais longo ou menor, a depender da complexidade desse projeto. E sobre o planejar,
que eu citei lá em cima, que a perseverança mudou todos os negócios, mas o planejamento são os olhos. Então, planejar é acender a luz na escuridão. É impossível você fazer um projeto sem um planejamento. Ele vai ter aleatoriedade se você não tiver um planejamento. Então, qualquer projeto que seja, do mais simples ao maior, é importante que a gente tenha em mente um planejamento. A gente já concebe ele a partir de um planejamento. Isso é fundamental. É como olhar do alto de um prédio e ver o cenário mais amplo. Então, quando você faz o seu planejamento, você começa a vislumbrar os passos adiante. Então, é fundamental, é importante que você planeje e comece a acompanhar, naquela analogia que eu fiz da árvore, da semente até a árvore, você começa a planejar, começa a acompanhar a execução desse projeto periodicamente. É interessante que você crie até metas para isso. Você determina assim, projetei, agora a primeira aferição vai ser daqui a uma semana. Então, eu comecei a agir e aí vou verificar os resultados, se o que eu fiz está começando a seguir o caminho que eu projetei. Então, parece uma coisa simples, mas eu posso garantir que muitos dos empresários tocam o seu negócio sem um devido planejamento e sem um acompanhamento. E por conta disso, ele fica ansioso com a resposta, com o resultado, que ainda não vem, porque não maturou o tempo necessário, e aí frustra e termina desistindo. Aliás, isso é uma das maiores causas de falência de empresas ou de desistência de projetos. É que as pessoas não fazem seu planejamento, não fazem seu acompanhamento, e aí ele perde a exata consciência do que está fazendo. Então, aí ele se desanima e termina desistindo. É lamentável, porque, na verdade, o projeto ele é relativamente fácil de executar quando a gente tem esse propósito. E aí eu deixo um pensamento a respeito disso. A consciência fortalece o propósito. A prática aprimora o arqueiro. Aqui eu estou me referindo a um arqueiro tentando acertar seu alvo, né? Então, a consciência fortalece o propósito, a prática aprimora o arqueiro. É muito importante a gente pensar nisso, porque a gente está sempre consciente, planejamento, e a gente aprimora através da prática, da ação. Então, era esse o recadinho que eu queria deixar para todos. Felipe, vou passar de volta a bola para você. Excelente palestra, Flávio. E é interessante as colocações que você trouxe, principalmente quando a gente fala de planejamento. Existe um dado estatístico do Sebrae que diz que em torno de 70% das empresas elas quebram em até 2 anos. E isso se deve justamente à falta de planejamento, à falta de conhecer o mercado em que está se inserindo e à falta de conhecer os seus concorrentes, além da falta de planejamento financeiro. E falando em financeiro, a gente vai trazer agora o nosso amigo Henrique Knert, para nos brindar com a sua palestra. A bola está contigo, Henrique. Olá, pessoal. Muito bom dia. Bom dia a todas e todos. Satisfação imensa participar hoje aqui com vocês. E o tema de hoje, como o Felipe adiantou, é finanças. Aquele assunto que muitas vezes tira o sono do empresário. Isso é muito verdadeiro. E a gente começa falando de finanças com um elemento que eu considero um dos mais importantes, que é o caixa. O caixa empresarial, o caixa da empresa, que, de forma muito sintética, é aquele conjunto de recursos que o empresário precisa ter disponível para fazer frente a despesas do dia a dia, despesas de pessoal, despesas fixas, despesas administrativas, compra de insumos para a produção, compras de mercadorias quando dá revenda.
Então, diante da importância de um bom caixa, de um bom fluxo de caixa, a gente traz um paralelo com o momento que a gente vive exatamente nesse momento de pandemia, de Covid-19, de interrupção de negócios, de decretos governamentais e também de mudança de hábitos de consumo da população. Tudo isso colocado em perspectiva leva a gente a concluir que praticamente todas as empresas tiveram grandes impactos com toda essa mudança de vida. E esse impacto ele afeta de forma muito contundente o caixa das empresas. Tirando aquela minoria das empresas que conseguiram performar, que estão performando melhor do que performavam até 3, 4 meses atrás, a grande maioria hoje sofre e sofre de forma muito contundente. Afinal de contas, diante de um fluxo de caixa, o que acontece quando o fluxo de entrada ele é interrompido? Muitas empresas interromperam de forma dramática o fluxo de recursos, de vendas, de novas entradas, e quando não interromperam totalmente, estão faturando apenas uma pequena parcela, uma fração muito reduzida do que costumavam faturar. Então, isso gera um descontrole, isso gera um desequilíbrio tremendo no dia a dia da empresa, no caixa das empresas e nas obrigações da empresa. Esse tema já causa um certo desconforto para todos os empresários. É bem verdade que existem algumas medidas do governo que foram trazidas para prestar um auxílio. A gente pode rapidamente falar do ponto de vista trabalhista. Tivemos a suspensão temporária do contrato de trabalho. Do ponto de vista de recursos e linhas de financiamento, houve também algumas linhas que o governo ofereceu com taxas diferenciadas, mas é bem verdade que muitos empresários vêm se queixando da dificuldade de ter acesso a essa linha. E eu quero hoje trazer um outro ponto, uma questão importante e que é muito negligenciada por boa parte dos empresários brasileiros. Eu estou falando das questões tributárias, de planejamento tributário e de custos tributários. E quando eu falo de negligência, eu estou me apegando a uma estatística oficial do governo que diz que cerca de 95% das empresas no país pagam impostos de forma indevida ou a maior. Não é Henrique que está falando isso. Isso é um dado oficial do IBGE e que mostra, através de dados oficiais do governo, e que a grande maioria vem pagando mais do que deveria pagar. Isso, na minha opinião, é um grande absurdo, é uma situação dramática. A parte boa nisso tudo, se é que a gente pode chamar de parte boa, é que quando isso acontece, isso pode ser trazido de volta para a empresa. Esses recursos que eventualmente foram pagos em duplicidade, foram pagos a maior, foram pagos indevidamente, eles podem retornar para a empresa. Grandes empresas no país, eu vou citar apenas duas, por exemplo, Lojas Renner, Magazine Luiza, recentemente anunciaram que obtiveram recuperação de tributos da casa de milhões de reais. Mas a gente não deve entender que esse tipo de oportunidade existe apenas para empresas de grande porte. Isso não é verdade. O ambiente tributário brasileiro é um ambiente muito democrático. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as mesmas oportunidades que uma grande empresa como Lojas Renner e Magazine Luiza tem à disposição, o pequeno e médio empresário também tem à disposição. Nesse sentido, a gente goza de uma democracia bastante plena. Então, nesse sentido, qual seria uma recomendação que eu daria para grande parte dos empresários, independente de seu segmento, porte, estrutura de empresa?
é procurar um especialista tributário que poderá auxiliar a sua empresa com uma revisão. E essa revisão, ela pode trazer alguns recursos que o empresário sequer desconfia. Quando a gente tem uma dor de dente, a gente procura um especialista, um dentista. Da mesma forma, quando a gente tem dentro da nossa empresa alguma questão trabalhista para consertar, a gente procura um especialista, um advogado da área de trabalho. Quando a gente precisa reformar nossa loja, o nosso empreendimento, a gente procura uma empresa de obras, a gente procura uma empresa de engenharia. E da mesma forma, quando a gente fala das questões tributárias, um especialista ele poderá revisar os últimos anos da tua empresa e encontrar algumas oportunidades que passaram desapercebidas. Então, essas oportunidades elas podem contribuir de maneira muito interessante nesse momento. Afinal de contas, há um momento melhor. Agora, eu faço uma pergunta para você, empresário. Será que tem um melhor momento de ter de volta, eventualmente, aquilo que você pagou a maior? Justamente agora, no momento onde o caixa das empresas está tão combalido, tão sofrido, talvez esse seja um momento bastante interessante. Então, somente para concluir, mais uma vez eu chamo a atenção para a importância de ficar de olho, ficar atento das questões tributárias das empresas e de cuidar do caixa com toda a atenção que o caixa empresarial merece. Felipe, eu devolvo a palavra para você. Um abraço. Muito boa a palestra, Henrique, e é importante a gente falar o que o Henrique trouxe. Trata-se de planejamento, então está em linha com o que o Flávio começou a falar. Tá? E da mesma forma, nós temos aqui o Marcelo, que vai nos brindar com sua palestra, onde ele também fala um pouco sobre planejamento, só que um planejamento voltado para um novo negócio. Tá? Então, esse é o momento de se reinventar, é o momento de começar negócios novos, porque a gente sabe que o mundo digital está chegando. Tá? E em cima desse mundo digital, a gente tem que trabalhar também de forma planejada. Então, Marcelo, a bola está contigo, nos brinde aí com o seu conhecimento. Bom dia, pessoal, tudo bom? Queria mais uma vez reforçar aqui a minha alegria em estar dividindo esse espaço com vocês, os expositores, dar bom dia também às pessoas que estão assistindo, prestigiando aqui o nosso projeto. Queria parabenizar em especial o Flávio, né, que é um cara que está fazendo esse projeto continuar, ser organizado e ter um bom grau de planejamento. Então, Flávio, parabéns pela, você falou muito de perseverança, pela sua perseverança em nos manter todos unidos e em busca de melhorar cada dia mais o empresário amigo, tá? Gente, eu queria pedir a autorização de vocês para falar de forma mais abrangente hoje. Eu não vou focar somente na parte jurídica. Eu comecei a ler um livro recentemente e também tive algumas conversas com outras pessoas, outros empresários, e isso me deu alguns insights para a minha fala de hoje. Obviamente que eu vou tratar necessariamente de questões vinculadas ao direito, mas queria fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o novo momento que a gente está vivendo. Bom, recentemente eu assisti, na verdade pela segunda vez, um seriado chamado Downton Abbey, que ele passa na mudança no início do século XX, né? Ele começa, na verdade, com o naufrágio do Titanic, há uma discussão relacionada à herança no início do seriado, e ele retrata o período anterior à Primeira Guerra Mundial e posterior à Segunda Guerra Mundial. Esse período ele é de muitas mudanças no mundo, né? A gente via ainda de uma economia agrária, extremamente vinculada a latifúndios, a grandes propriedades e tudo mais. E a gente está passando por um momento de industrialização muito grande, que faz com que mude. Está se desenvolvendo muito tecnologias novas, né? A energia elétrica está começando a surgir, gramafone, som, rádio, enfim, várias tecnologias. É super interessante mostrar a resistência que as pessoas tinham à época a essas mudanças e, aos poucos, como elas vão sendo quebradas. Tá? Por que eu estou falando disso aqui agora?
a gente, de certa forma, muitos de nós empresários, principalmente aqui no Nordeste, que a gente tem normalmente uma certa reticência, né, em admitir novas tecnologias e novas realidades, a gente precisa repensar todo um cenário após essa pandemia, porque a gente pode até comparar essa pandemia efetivamente com a guerra mundial que aconteceu aí no século XX, tá? O mundo mudou totalmente. O que aconteceu, né, em larga escala, em todos os países, em todos os continentes, fez com que as pessoas e os negócios se adaptassem. E aquelas pessoas que ainda não perceberam que elas precisam fazer com que seus negócios sejam mais eficientes, com redução de custos, né, com mais tecnologia da informação, elas vão ficar para trás. Dentro desse cenário, o direito também vai precisar se adaptar. E a questão jurídica das empresas, ela precisa ser revista. Então, a gente às vezes acha que só pode aprender as coisas dentro do nosso ambiente, onde tem pessoas mais ou menos que têm o mesmo padrão que nós, mas não. Esses dias fui cortar o cabelo depois de uns 3 meses aí, e estava conversando com o barbeiro e ele me falou acho que do primo dele, que estava mencionando uma situação clara que mudou na empresa dele, que era o seguinte: o cidadão precisava sair de Recife para ir em Minas Gerais e no Paraná para fazer a simples assinatura de um contrato. Quer dizer, imagina o tempo que o cara perde, o gasto que a empresa tem para mandar uma pessoa de Recife para Minas Gerais de avião, pagar hospedagem para ela assinar um contrato. Isso não existe, né? As novas tecnologias, elas estão aí para serem usadas, né? Vai haver uma resistência inicial, existem questionamentos, né? Mas isso aí é irrefreável, né? A gente cada vez mais vai ter que se adaptar a esse tipo de modalidade. Por exemplo, hoje, essa é a primeira reunião que eu tenho no dia. Tenho mais 3. Todas elas são virtuais. Todas são virtuais, né? Então, aquelas pessoas que tinham resistência a fazer reuniões por plataformas online e tudo mais, elas vão ter que se adaptar, né? Aí eu questiono a vocês a parte jurídica da minha empresa. Como é que eu faço nesse novo cenário para que ela tenha segurança? O primeiro ponto a gente tem que começar a raciocinar, como eu já falei anteriormente, se a gente tinha segurança jurídica efetivamente dentro da nossa empresa, né? A gente viu a importância de ter bons contratos, boas relações jurídicas, né, que segurassem em momentos de crise. Então, o primeiro ponto que a gente tem que refletir eu já tenho segurança jurídica suficiente na minha empresa? Se eu ultrapassar esse ponto e falar, bom, eu tenho um bom arcabouço jurídico aqui que me dá um grau bom de segurança, eu posso adaptar, né, essa parte jurídica da minha empresa aos novos tempos, né? Então, se eu faço assinatura de contratos, por exemplo, de forma manual, né, ali por meio da assinatura física em papel, será que eu não posso readaptar para que eu faça isso por meio de alguma plataforma digital? Existem vários bancos que estão trabalhando com isso, as fintechs, o Felipe sabe muito bem disso, a gente já discutiu isso, inclusive em lives, né, trabalham dessa forma. Empresas de seguros, escritórios de advocacia, a justiça, gente. A justiça só trabalha com certificação digital. Há tanto tempo que eu não assino uma petição que eu não me lembro, né? Desde que eu me formei na realidade, já estava em vigência o processo judicial eletrônico. Isso daí não é futuro, é realidade. Por que o empresário ainda se apega a esse tipo de coisa? Óbvio, é preciso ter segurança, se certificar, conversar com o advogado, perguntar qual é a melhor forma de fazer. Mas realmente eu preciso ter toda essa burocracia e tudo mais. Isso se adequa à nova realidade das coisas, né? Entrou em vigência esse ano a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela tinha inicialmente entrado em um pedaço ano passado, veio agora esse ano e ela entrou em totalidade. O que eu faço com os dados dos meus clientes, né? Os dados são tidos hoje como um novo petróleo, né? Antigamente, na época em que houve aquele grande crescimento econômico dos Estados Unidos, né, um dos vice-presidentes dos Estados Unidos, chamado Nelson Rockefeller, né, que era da família do John D. Rockefeller, que é o homem mais rico da história, ele disse o seguinte: o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Realmente, naquela época, isso era realidade. A gente estava trabalhando ali no ápice ali na última revolução industrial, antes da era digital, e aí o petróleo era extremamente necessário para poder fazer mover essa motriz de desenvolvimento econômico.
Mas agora, olhe para as maiores empresas do mundo. Todas elas são de tecnologia. Todas. Só a Apple vale mais do que toda a Bolsa de Valores do Brasil. Muito mais. Todas as empresas do mundo que têm faturamentos e valuations trilionários são da área de tecnologia. Percebam como mudou a realidade. E às vezes nós estamos ainda voltados à década de 40, à década de 50. Né? Então, o que eu preciso saber, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? O que eu vou fazer com os dados do meu cliente? Isso é ouro. Isso é ouro. Os dados hoje são negociados de forma livre, mas existem também limitações. Né? Eu estou na condição de empresário preparado para lidar com essa nova realidade. Não achem que isso aqui é uma discussão besta, que é advogado querendo trazer trabalho para ele. Não, isso é importante. Eu já vi várias demandas judiciais, empresários sendo condenados, tá? Porque não souberam lidar com os dados do seu cliente. Uma coisa simples. Se você for no juizado especial da Imbiribeira, a quantidade de processos que você vai ver contra bancos, contra empresas de energia elétrica, de água e qualquer coisa do gênero, porque houve fraude na contratação, é uma coisa fora do comum. Então, você quer ter a possibilidade de pagar uma indenização porque alguém fraudulentamente fechou um negócio com você pela via digital, sem ser aquela pessoa, será que a gente tem a segurança suficiente? Então, são esses questionamentos que a gente tem que fazer a partir de agora. Tá? Além da gente montar uma estrutura jurídica robusta, essa estrutura jurídica precisa estar voltada também aos novos tempos. Não adianta eu querer propor coisas aqui para vocês que se adequavam na década de 50. Né? A gente tem que trabalhar com base na nova realidade de mercado. Então, essa é a lição que eu queria trazer. Né? Por menor que seja a empresa, a operação, todos esses questionamentos vão ser importantes. Hoje em dia, a gente consegue iniciar uma empresa, gente, com um smartphone. Então, isso daí precisa ser pensado do micro, do médio, ao grande e ao gigante. Tá bom? Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Passo a palavra novamente para Felipe. Um abraço. Excelente palestra, Marcelo. Muito bom o esclarecimento que você está trazendo para a gente. Principalmente que, realmente, hoje estamos vivendo um momento totalmente atípico. São momentos novos, são pontos de ebulição em que o nosso mercado está se colocando, né? E a tecnologia está chegando de forma muito assustadora. Se a gente parar para refletir, quem imaginaria há 5, 10 anos que você estaria falando com outra pessoa e vendo ela ao mesmo tempo? Foi com a entrada, por exemplo, dos smartphones. Até então, você não tinha essa tecnologia. Como eu sou velho, talvez aqui... Eu não sou velho, eu sou jovem há mais tempo que outras pessoas, né? Então, na minha época, para você sair de casa, na minha adolescência, para você sair de casa, você saía e os seus pais eles ficavam malucos, porque eles não tinham como se comunicar. O acesso à comunicação era uma coisa difícil. E eu estou falando de 30 anos atrás. Quando você volta à idade do século XIX, né, você volta um século atrás, a gente está falando de 100 anos, veja quanta coisa mudou. E a expectativa é que as coisas mudem cada vez mais. A gente já tem planejamento de envio do homem para colonizar Marte. Isso é uma coisa assustadora, ninguém imaginaria isso há 10 anos atrás. Então, veja como as coisas estão mudando. Bom, diante de tudo isso, a gente percebe que o problema todo, ou seja, a solução está dentro de um planejamento. E eu vou aproveitar e passar a palavra a Flávio para que ele comece o nosso período de debates aqui, direcionando um questionamento a um dos nossos expositores, o Henrique ou o Marcelo. Perfeito, Fábio. Obrigado. Até parece que nós três, nas nossas falas, a gente combinou e sincronizou, porque ela estava absolutamente alinhada, né? Falamos de planejamento e execução. E Marcelo trouxe uma evidência aí
de tecnologia, a influência disso tudo nas nossas vidas, e como às vezes nossa mente está travada para as inovações. E essa pandemia, assim como o Marcelo citou, outras catástrofes que houveram, como guerra mundial e tudo mais, ela vem com essa finalidade. Ela destrava, ela dá uma sacudida nas nossas mentes. E aí a gente desperta para inovações. Mas aí eu queria fazer a primeira pergunta a mim, desculpe, a minha primeira pergunta a Henrique. Henrique, me fala um exemplo de uma oportunidade para recuperar impostos, por favor. Oi, Flávio. Vou te dar um exemplo um exemplo que acontece com muita frequência. Falar de um produto que está na nossa vida já há bastante tempo. Refrigerante. Todo mundo consome, eu consumi, eu gosto, alguns mais, outros menos, mas é um item básico que a gente encontra e compra em diversos estabelecimentos comerciais. O refrigerante, ele tem um regime de tributação especial. Ele é regido de acordo com a tributação monofásica. Isso quer dizer que todos os impostos da cadeia, os impostos, por exemplo, PIS e COFINS, eles são cobrados do fabricante, da indústria de refrigerante. Então, a indústria de refrigerante cobra todo o PIS e COFINS de toda a cadeia até o consumo pelo cliente final. Isso faz com que os demais agentes da cadeia de distribuição, como, por exemplo, o atacadista distribuidor, como, por exemplo, o supermercado, fique desobrigado de pagar PIS/COFINS sobre esse produto refrigerante. Por quê? Porque o governo cobra todo o imposto da cadeia do fabricante. Então, os demais agentes ficam desobrigados. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Supermercado, quando vende uma latinha de refrigerante para mim, para você ou para qualquer que seja, ele não precisa pagar PIS/COFINS. O distribuidor que comprou o refrigerante da indústria, quando ele vende esse refrigerante para a padaria, para o bar, para a loja de conveniência, para o supermercado, para o mercadinho, ele também não deve recolher PIS/COFINS. Aí eu te pergunto, será que esses estabelecimentos fazem isso? A estatística mostra que não. Então, são algumas ineficiências, seja por desconhecimento, melhores práticas tributárias, que faz com que esses tipos de estabelecimento que eu acabei de citar acabem pagando imposto em duplicidade. Por que duplicidade? Porque a indústria já pagou por ele. Já pagou e já cobrou dele. Então, na realidade, quando ele paga novamente, ele está incorrendo num desembolso desnecessário. E é justamente essa oportunidade, se tem apenas uma, é esse tipo de oportunidade que facilmente pode ser identificada. E esses valores, quando eu falo esses valores dos últimos 60 meses, eles retornam de uma maneira muito rápida para o caixa da empresa. Espero ter respondido a sua dúvida. Sim, Marcelo. Sim, Henrique. Muito bom, Henrique. Muito bom. Henrique, aproveita que você está com a palavra e direcione um questionamento ao Flávio ou ao Marcelo. Vou perguntar para o Marcelo. O Marcelo falou muito do impacto que o ambiente digital causou, causa e causará para pessoas, civilizações, empresas e tudo mais. Diante disso, Marcelo, ainda assim é preciso a gente trabalhar com o conceito de segurança jurídica nesse ambiente tão digital? Sim, com certeza, Henrique. Segurança jurídica, o que a gente precisa raciocinar? Não é porque a gente mudou de perfil, né, de forma de fazer negócio, que a gente vai abandonar a segurança. Naturalmente, é preciso que a gente continue trabalhando, né, dentro das melhores práticas e com o maior grau de segurança jurídica possível, né? Para isso, o que acontece? O que eu enxergo?
naturalmente vai haver uma tendência a maior mecanização de processos jurídicos. Para que vocês tenham uma ideia, já existem hoje softwares que fazem a avaliação, né? Empresas que são grandes litigantes, que têm muitos processos na justiça, eles já fazem a avaliação diante de determinada vara que o processo cai, de qual é a chance daquela tese que ele tem ser julgada procedente, improcedente, dele ser condenado em 10 mil, 50 mil, 200 mil. Então, existe essa tendência a maior mecanização, tá? Então, a gente consegue investigar, né, de forma mais assertiva, e aí o advogado vai trabalhar junto com o cliente, né, para saber quais são as melhores estratégias para aqueles casos que ele tem em específico, né, de forma mais mecanizada, o que torna o trabalho mais efetivo. Com relação aos negócios que a empresa faz junto aos seus fornecedores, aos seus clientes e tudo mais, há também essa possibilidade de se utilizar da tecnologia da informação para melhorar os processos, tá? Isso nunca vai substituir o trabalho humano, né? A máquina nunca vai fazer o trabalho que um humano faz. O toque, né, de genialidade a máquina não consegue dar. A máquina trabalha com matemática, com estatística, o que ela nisso é muito eficiente. Mas o ser humano ele consegue sentir o que tem. Uma negociação, pensem bem. Se você for raciocinar única e exclusivamente com base na matemática, você consegue se dar bem? Pode até ser que sim, mas muitas vezes você tem que ter aquele feeling, né? Aquele toque humano para saber o que o outro lado quer, o que ele não quer. Então, a gente vai precisar ainda, né, desse toque humano para conseguir manter as relações jurídicas atuando, né? Mas existe sim a possibilidade de nós criarmos formas mais efetivas de trabalhar. Agora, dentro disso, a gente precisa trabalhar também com a devida segurança jurídica, né? Então, não vamos esquecer de ter plataformas de assinatura digital que são confiáveis, né? De sempre checar as informações, atentar à Lei Geral de Proteção de Dados com relação aos clientes. A gente precisa sempre ter o cuidado com os dados deles, né? Porque a gente está vivendo um ambiente em que a privacidade cada vez mais tem sido invadida por conta da tecnologia da informação. Mesmo assim, isso traz uma responsabilidade muito grande para o empresário que vai trabalhar com esses dados, né? Para que ele tenha todo o cuidado, né, naquela utilização, no que ele vai fazer com aqueles dados, né, para que ele evite sofrer demandas posteriormente. Então, assim, apesar de existir essas possibilidades maiores de a gente mecanizar os processos, né, do ponto de vista jurídico, sempre vai ser necessária assessoria, o toque humano, né, o cuidado e o zelo com todas as relações que a gente tem para evitar problemas futuros, tá bom? Perfeito, Marcelo. Excelente colocação. Marcelo, agora é a sua vez de direcionar um questionamento aqui para os nossos amigos, Flávio e Henrique. Cara, eu gostei muito da palestra do Flávio, quando ele fala da motivação, usa até o exemplo aí da perseverança com relação à gravidade, né? Mas é preciso a gente ter um grau de realidade. Quando as coisas não acontecem, quando as situações que a gente esperava não se concretizam, como é que a gente consegue, Flávio, se manter diante de uma expectativa de perseverança de que elas vão vir? Grato, Marcelo. Ótima oportunidade de esclarecer a respeito desse tema. Veja bem, é ter consciência, entendendo a lei de causa e efeito. Na natureza, o tempo deve ser respeitado. Normalmente, a incompreensão disso leva ao desespero e, consequentemente, ao fracasso da empresa, que é o que a gente citou. Então, é inexorável que uma causa gere um efeito. Portanto, realizar com perseverança e aguardar o tempo da natureza. O que acontece é que as pessoas, não tendo consciência que existe essa lei de causa e efeito que rege nossas ações, ela cria uma espécie de ansiedade, porque ela não está enxergando, ela não planejou e ela não está vislumbrando o projeto dela em que estado deve estar. Isso gera uma insegurança, uma ansiedade, e a consequência disso vai ser o fracasso. Então, a maneira de manter os resultados, manter a perseverança, é ter consciência do que se está fazendo. É muito simples, na verdade. Causa e efeito, tempo da natureza, acompanhamento. É simples.
Agora, Felipe. Marcelo, ou Flávio, desculpa. Excelente. No caso, agora, nós temos o Henrique. Ele pode fazer a segunda pergunta, Henrique, por favor. Oi, eu tenho uma pergunta para o Flávio também. Ô Flávio, sendo bem, assim, de maneira bem objetiva, como é que a gente pode planejar e garantir acertar no alvo? Também é simples, Henrique. Eu agradeço a pergunta porque também dá a oportunidade de esclarecer sobre isso. Primeiro ponto, anotar os objetivos. Se a gente não anota, fica na mente, nem sempre a gente consegue guardar com precisão aqueles objetivos, porque são muitas coisas que acontecem diariamente nas nossas vidas. Então, anotar, até para você, vamos dizer assim, começar a materializar aquele objetivo. O segundo passo, acompanhar os resultados primários. Você faz um objetivo, começa a realizar e vai acompanhando passo a passo, seguindo aquela analogia da semente, onde você planta, depois vai cuidando, vai vendo o crescimento até o resultado final. Ajustá-lo quando preciso, que é o cuidado, você reavalia constantemente aquilo que você traçou, se você está indo no caminho de atingir esse objetivo. Então, você constantemente tem que ajustar para que ele não saia do rumo. Quanto mais aferir for feito em cima dessas ações, mais certeiro será o resultado. Então, criar o objetivo, anotar, e acompanhando passo a passo e, no final, verificar se ele está indo no caminho correto. Não tem erro, porque a natureza ela é coerente, é lei de causa e efeito, então é só o acompanhamento. Excelente, Flávio. Flávio, então, já que você está com a palavra, faça mais uma pergunta, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta agora para o Marcelo, já que ele trouxe esse esclarecimento da necessidade de se adequar às tecnologias. Mas eu vou fazer uma pergunta mais específica para o segmento dele. Marcelo, como organizar a parte jurídica da minha empresa diante desse novo ambiente de negócios que está se desenhando, que você esclareceu para a gente? Bom, inicialmente, fazer a avaliação da necessidade de contratação de um profissional da área, né? Eu acho que é sempre fundamental. A gente até já discutiu isso aqui em outro momento. Talvez, diante da demanda que exista na empresa, não seja necessário ter uma assessoria contínua, mas sim pontualmente assessoria em algumas questões, como desenvolvimento de contratos com fornecedores, clientes finais, as relações de emprego, trabalhistas, tributárias e tudo mais, né? Precisa fazer uma avaliação, sempre é bom que você consulte um profissional da área especializado em cada tipo de demanda. Segundo, é verificar, né, os processos internos. Por exemplo, um dos exemplos básicos melhores que a gente pode tratar é a assinatura de contratos, né? Vamos pegar lá a situação do irmão lá do meu barbeiro, que precisava se deslocar para Minas Gerais e para o Paraná para assinar um contrato físico, quando, a princípio, a gente tem várias plataformas aí de assinaturas digitais que nos brindam com a possibilidade de assinaturas seguras, né, com interlocutores que são a baixíssimo custo e poderia estruturar melhor, né? A investigação também, né, hoje com a tecnologia da informação, se nós somos empresas que temos algumas causas judiciais, né, e quais são os entendimentos que estão tendo no judiciário sobre essas causas, para a gente tentar, de forma mais efetiva, estruturar. Vale a pena brigar com isso aqui? Não vale a pena? Enfim, a gente precisa ser assertivo e tomar decisões em conjunto com profissionais que são indicados para tanto, né, sobre quais as melhores estratégias, né, para o nosso tipo de negócio em específico. Então, eu acho que a gente pode se valer dessas novas tecnologias, elas estão aí, estão democratizando muito, né, as informações e fazendo com que as coisas se tornem mais baratas, menos custosas
e esse tipo de direcionamento ele é muito fundamental para que a gente consiga se desenvolver, porque a parte jurídica ela é um dos pilares do desenvolvimento sustentável de uma empresa, tá? Perfeito, Marcelo. Marcelo, acho que você tem mais uma pergunta, né? Acredito que dessa agora seja para o Henrique. É isso? Henrique, eu queria saber por que você acha, você me falou de um dado aí de 95% das empresas pagam impostos a maior. Por que você acha que isso acontece? Qual é a justificativa para esse dado tão alarmante? Marcelo, assim, a prática mostra para a gente que trabalha na área que isso acontece, essa grande quantidade de empresas que pagam mais do que deveriam, isso acontece basicamente por dois motivos. O primeiro deles está relacionado com a complexidade em entender a legislação tributária no Brasil. O entendimento, a interpretação das leis, ela é encarada como complexa, e essa complexidade afasta então o empresário desse ambiente e, como consequência, ele não se envolve, desconhece e, por esse motivo, não se aproveita de diversas oportunidades que poderiam auxiliá-lo. E o segundo motivo, tão importante quanto esse, tem a ver com a dificuldade de se manter atualizado. Manter atualizado é algo necessário em todos os campos de atuação. No campo tributário, isso não é diferente. Agora, imagina você, o empresário, além de toda a carga de atribuições que compete a ele está sempre atualizado com tudo que acontece nas questões tributárias do Brasil, quando todos os dias cerca de 46 novas normas tributárias são publicadas no Diário Oficial da União. É isso mesmo. Uma média de 46 novas normas publicadas todos os dias. Isso é um absurdo, isso é de uma dificuldade de adaptação e de atualização imensa. Então, quando você conjuga esses dois aspectos, é difícil estar atualizado. E mesmo quando atualizado, é difícil compreender, interpretar as leis trabalhistas, desculpa, as leis tributárias, aí isso tudo é um prato cheio para que aconteça ineficiências tributárias, recolhimentos a maior, pagamento em duplicidade, por aí vai, que só dilapida o caixa da grande maioria das empresas. Felipe, eu acho que agora é contigo. Excelente, Henrique. O Flávio, ele deixou aqui mais duas perguntas, uma para o Marcelo e outra para o Henrique. Como o Henrique acabou de responder uma pergunta agora, eu vou direcionar essa primeira para o Marcelo. Marcelo, na tua opinião, o que um empresário travado pode fazer para abrir a mente para ser mais digital? O que é que tu acha que deve ser feito? Como ele deve se comportar? Olha, pergunta difícil, né? Porque isso vai muito do perfil de cada pessoa. Mas eu vou ser bem honesto aqui e acredito que se a pessoa, depois de uma pandemia como essa, que fez com que todos se reinventassem, não conseguir entender a importância, né, do digital e ainda continuar ainda sendo muito analógico, ela realmente está fadada em alguns anos não mais existir, né? É preciso ter inteligência suficiente para entender quais são as tendências de mercado. E eu digo mais, na verdade, essa pandemia ela só veio acelerar o que já era inevitável, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, um movimento muito forte de tentar restringir tecnologias e coisas que vão trazer um incentivo a uma maior concorrência. Por exemplo, quando o Uber chegou aqui, foi uma confusão, né? O Airbnb está tendo uma resistência forte com relação à implantação em alguns condomínios, que aí até existem algumas justificativas, mas também está tendo uma briga grande com relação ao Airbnb. O iFood, todas essas tecnologias, elas causaram um grande desconforto em algumas pessoas. Mas, no final das contas, não teve como parar,
né? A gente não tem como parar o progresso, né? Da mesma forma que eu falei lá do seriado que eu assisti, né? É engraçado porque na época muita gente tinha medo de implantar energia elétrica na sua casa, ou então escutar as notícias pelo rádio, achava que aquilo ali era uma coisa demoníaca ou coisa do gênero, né? Então, assim, as tecnologias vieram e elas foram suplantando as anteriores, né? Eu estava vendo agora, esse final de semana, um documentário do History Channel sobre os gigantes dos automóveis, né? Ele fala sobre Henry Ford, o Chevrolet, Chrysler, é bem interessante. E aí um dos problemas, veja como são as coisas. Um dos problemas grandes que a gente tinha nas cidades era o odor da urina e do esterco do cavalo, porque muitas pessoas tinham restrição a aceitar que os transportes tinham que ser feitos por carros. Você imagina se a gente tivesse ficado preso naquela época e tivesse ficado sendo transportado por cavalos. Isso não faz o mínimo sentido, né? Não tem como a gente refrear esse tipo de tecnologia. A gente não vai voltar atrás e vai fazer com que o Uber deixe de existir, o Airbnb, né? Eu sou advogado da área imobiliária. A questão da compactação dos ambientes, né, dos imóveis, ela é irrefreável. Naturalmente vai acontecer, os imóveis vão ficando menores, mais compactos e vão servindo para mais pessoas, né? A gente está falando agora de economia circular, compartilhada. As pessoas não querem mais propriedade, né? Efetivamente, elas querem utilização. São conceitos diferentes. Eu não tenho como voltar atrás, tá? Então, se eu ficar preso nesse tipo de coisa, não, eu não vou aderir às novas tecnologias, eu vou estar fadado a desaparecer. Né? Pode até ser que eu consiga manter a minha empresa até o fim, mas as próximas gerações não vão conseguir. O que a gente quer hoje, facilidade, intuitividade. Né? A nova geração quer isso. Daqui a pouco, os seus clientes, que são de uma geração antiga, vão desaparecer e só as pessoas novas vão entrar. Então, é só abrir os olhos, cara. É perceber o movimento da sociedade. Se você não acompanhar esse tipo de desenvolvimento de alguma forma, você está fadado a desaparecer num curto espaço de tempo. Marcelo, fazendo só uma observação sobre a sua resposta, porque você foi no alvo, você falou no medo. Eu assisti um filme há pouco tempo a respeito das guerras sobre eletricidade, implantação da iluminação e tudo mais. É muito interessante. E o que é que piorava a situação além da inovação? Era que o concorrente jogava no mercado informação negativa do outro, para dizer, olha, se você instalar energia elétrica, você vai levar um choque e vai morrer. Então, as pessoas tinham essa resistência. Valeu, grato pela resposta. Excelente. Bom, nós temos agora mais 3 minutinhos. Eu queria que os meus amigos Flávio e Henrique eles fossem bem objetivos com relação às respostas. Eu tenho mais 2 perguntas, uma para o Flávio e uma para o Henrique. Né? A do Henrique foi feita pelo Flávio. Ele perguntou o seguinte: Henrique, acredito que mesmo um valor pequeno recuperado é importante, porque tudo soma no caixa. E no caixa saudável de uma empresa. Fala um pouquinho sobre essa questão, eu creio que ela seja relevante. São as palavras do Flávio. Falo sim, respondendo objetivamente, sim, é muito importante e a gente precisa entender o que é um recurso pequeno. Isso é muito relativo, isso pode variar de empresa para empresa. O que é pequeno para uma empresa pode ser muito relevante para outra. A nossa experiência demonstra que, normalmente, o potencial de recuperação de tributos, ele guarda uma proporção com o porte da empresa. Então, por exemplo, grandes empresas de atuação nacional, listadas em bolsa de valores, elas podem ter algumas dezenas de milhões de reais para recuperar. Agora, uma empresa local, com seus 30, 40, 50 funcionários, ela pode ter algumas centenas de milhares de reais para recuperar e isso ser, de ponto de vista de importância, mais relevante do que de uma grande empresa que recuperou milhões. Independente do valor, isso é um assunto que deve ser discutido dentro das empresas, entendeu? Até porque, independente do montante,
Isso é algo que é do contribuinte. Se ele pagou a maior, é o total direito dele pegar esse valor de volta e trazer de volta para a empresa. São esses valores que podem ajudar no dia a dia, são esses valores que podem ser um incentivo, um oxigênio para inovação, para buscar um novo patamar em conceito, uma nova aquisição, entendeu? Investimentos de toda ordem, assim, não deve ser jamais negligenciado. Excelente, Henrique. Obrigado pela resposta. E a última pergunta vai aqui diretamente para o Flávio. Flávio, prazos, que prazos podemos colocar no nosso planejamento de hoje? Quais seriam as metas e quais os prazos que a gente deveria estar tratando? Maria, agradeço a tua pergunta, porque dá também a oportunidade de esclarecer a outras pessoas. Na realidade, Maria, tudo vai depender da complexidade do objetivo. Vou dar 2 exemplos bem práticos. Você, na sua escola, resolve fazer uma limpeza geral. Isso é uma tarefa relativamente fácil, que você, embora você vai seguir o mesmo processo, planejar, acompanhar e aguardar o resultado, que tem um tempo para se fazer essa limpeza. Agora, suponhamos que você fosse fazer uma ampliação e dobrar o tamanho da sua escola, ou fazer uma estrutura de andar em cima para você dobrar o tamanho da sua escola. Você vê que o objetivo é bem mais complexo, demanda também muito mais tempo e um acompanhamento bem mais preciso. Então, não existe uma resposta única para isso. Vai depender do objetivo para ser realizado aquele teu objetivo. Então, é planejar, acompanhar e confirmar que ele atingiu o teu objetivo no prazo que a natureza determinou para a coisa. É isso aí, Marcelo. Felipe. Perfeito, Flávio. Muito boa resposta. Gente, 10 horas e 1 minuto. Chegamos britanicamente no nosso objetivo. Passamos aqui 1 hora conversando e debatendo sobre alguns temas relevantes, sobre finanças, sobre área tributária e sobre a parte de planejamento de vendas. Queria convidá-los para o nosso próximo encontro, que vai ser na quarta-feira, às 21 horas, com novos palestrantes falando sobre outros temas e temas sempre relevantes para o nosso objetivo aqui, que é transferir um pouco do conhecimento nosso para outros empresários. Obrigado pela presença e nos aguardem. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, às 21 horas, com outros palestrantes.